estava falando lá dentro sobre os carboidratos, né, que nos dão energia. E eu vou ensinar para vocês agora uma receita muito simples. A gente vai fazer uma versão de uma tapioquinha saudável. Aqui eu tenho aipim, já foi descascadinho pra gente, né? E esse aipim a gente vai fazer nada menos do que ralar ele. Vou ir ralando aqui, depois eu mostro pra vocês. E a gente vai montar depois, ali na frigideira, um pouquinho de azeite de oliva, ou um azeite de repente de girassol, se por enquanto não tiver de oliva em casa. Às vezes, quem que gosta de um óleo de coco extra virgem, dá pra ser também. A gente unta a forma só com um pouquinho e coloca esse aipim ali disposto em forma de uma panquequinha. Ele vai dar um sabor de fritinho, porque vai azeite também, e como ele vai estar raladinho, ele vai pegar mais, vai ter mais aderência, ele vai estar de uma forma menor. Mas o azeite extra virgem pode fritar coisas com esse azeite? Ideal que não se esquente, mas nisso tem um óleo de girassol daí, né? O uso da panela também é importante. Se você tiver realmente uma panela antiaderente, não precisa, né? Vai largar, já fizeram tapioca, já viram tapioca? O mesmo processinho. Até porque a tapioca, ela é derivada, né? Só que ela é cheia de conservante, isso aqui não tem conservante. A gente só dispõe, ela já vai estar ali em cima do fogo, num fogo médio. A gente vai dispondo ela assim, como se fosse uma panquequinha. Estou com pouca força de ralar hoje. Ah, sim, daqui que eu vou. Vai botando ali que eu vou ralando mais. Cadê os homens? Deixa eu Vai te ralar para perder as calorias. Então tá. A gente quer fazer uma pra vocês degustarem, né? Senão. Com certeza. A gente vai colocando ela assim. Se virar, ela desmonta. Ela vai passando lá. É. A gente vai depois tu passa pra nós, com tá? a mão mesmo na frigideira, assim, vai montando uma tapioquinha. Vocês vão ver que ela vai dando uma coisa. A primeira instância, ela vai dando uma guisada embaixo. Com a batata doce. Com a batata doce. Ai, Com a batatinha também. Com a batata doce. A batata inglesa não funciona, porque ela acaba dando muito líquido. Muita umidade. Ela é muito úmida, né? Tenta fazer, a gente não deu um pouco com ela, justamente por ela ser muito aguada, né? Então, mesmo sendo. Só que daí a gente acaba tirando dela o amido. É bom tomar, a gente poderia falar de vários remédios. Batata branca, né? Pra quem tem problema de úlcera, gastrite, azia, tu vai comer a batata crua ou tomar o caldo dela ali na hora. É um ótimo remédio, remédio natural, né? Só que o ideal é a gente saber o porquê que tá tendo isso, porque não adianta a gente pensar no combate, né? Ah, eu vou tomar batata a vida inteira, faz 20 anos, Carol, que eu como batata. Mas por quê? Porque a pessoa enche a cara de fritura, às vezes é um problema por medicação, ela tomou uma medicação que acabou afetando, né, a membrana do estômago, enfim, desencadeou uma série de coisas. Uma que daí depois, enquanto faz a outra, eu já vou rolando, daí se quiserem pra montar. Isso aqui a gente leva lá pros meninos, então, estão lá cozinhando. Ah, eles vão fazer, que vão Esse cozinhar. prato, ele é muito A parte forte é nós que fizemos. Os maridos são bons por isso, eles sempre ajudam na cozinha. Legal isso. Ah, não, você é vegetariana que a família inteira participa, gente. Isso é a parte boa. Que nem eu brinquei no almoço hoje, fiquei sentada. Você não vai fazer nada? Eu digo não, porque o meu combinado com meu marido é que sábado e domingo eu não vou pra cozinha. É com ele. Ele que vai cozinhar. Mas hoje a gente abre uma exceção, né, Carol? A gente ajuda a diar. Ele está aqui, ela é um carboidrato complexo, ou seja, o corpo ele vai liberar a energia que ela traz por ser carboidrato de uma forma menor e por mais tempo. Os carboidratos simples, eles liberam de uma vez só aquele amido, a glicose que gera no sangue. E a batata doce ela vai saciar um pouco mais. Mas primeiro tem que comer a fruta, né? Pra depois comer as coisas ou não? Pode quebrar o jejum com A fruta? copo, às vezes um copinho de água com limão, meia hora antes do café da manhã. Aquele copo de limão ajuda a acordar o corpo para receber. Bom dia, vamos lá, vamos comer. Dentro disso que a Carol está falando, eu ia comentar lá no processo da água. Acho que ela pontuou muito bem. Por que de manhã, quando a gente acorda, a gente precisa quebrar o jejum com água, né? A função do limão, eu já vou falar dele também.
da questão do pH, né? Ah, mas o limão é ácido, não tem a ver com a língua, não tem a ver com o nosso paladar, tem a ver com a quebra, depois, né, o estômago vai quebrar, quando ele entra na corrente sanguínea, sim, ele vai se tornar alcalino, ele vai alcalinizar o pH do nosso sangue. Alcalinizando o pH, a gente deixa os nossos soldadinhos fortes. Então aí a gente melhora a resposta do nosso sistema imunológico. Então, frutas, quando que é bom comer? Toma água, dá uma meia horinha, come frutas. Né? Cuidado com a combinação de frutas, acho que dá até pra falar, né, dessas combinações aí. As frutas, elas... Temperatura da água, a gente cai naquilo que falou antes, sem temperatura ambiente, tá? No máximo ali depois, quem sabe no inverno, morninho para quente, nada que desça, tá quente, né? Ou coisas geladas, é verão, é um vício tomar água gelada. E não é certo. Esquentou, nosso corpo ele tem uma temperatura que não varia. Você já reparou? Seu corpo não varia, ele vai variar quando ele percebe que tem alguma bactéria dentro, daí ele dá uma levadinha, porque tem um porquê, o sinal de alerta, né? Os bombeirinhos, vamos levantar que tem problema na área. E aí ele eleva a temperatura, mas tem um objetivo, senão a gente é uma constante. Aí a gente toma uma água gelada, num estômago 36,5. O que acontece com essa temperatura? Isso aqui ajuda bastante na hora de virar pra ela não desmontar, né? Aí ela, depois ela vai tostiando de Tu novo. não acrescentou nada pra ela ficar... Não, Unida. a gente só colocou sal, né? Só O azeite, o fio de azeite pra ela não grudar. Quando é antiaderente assim é mais tranquilo, né? Só um fiozinho mesmo. E o sal, porque o próprio amido dela, ele vai, conforme vai esquentando, ele vai se unindo e vai ficando assim. Na hora que a gente está fazendo as oficinas, porque às vezes as pessoas elas querem um remédio. A gente já culturalmente tem isso na cabeça, eu quero remédio. Diz aí, Kimberly, o que eu posso comer porque eu tô com problema no dedão do pé. Remédio. Não, gente, a gente tem que entender o que está causando dano, né? Qual é o equilíbrio. Então, assim, para cada pessoa vai ter. Eu, por exemplo, eu não posso tomar limão demais. Eu começar a tomar limão demais, o meu corpo, eu já começo a ter enjoo, já tem uma série de situações. Cada corpo responde de uma forma, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem a espremer um limãozão ali no copo d'água e puf, eu boto umas gotas, porque a gente não precisa de muito. Eu queria só colocar, porque pra mim fez um efeito tão bom, só que como a Xana falou, né? Eu fiz aquele tipo tratamento para desintoxicação e afinamento do sangue, mas tu não pode fazer direto, né? Tu vai até o 15º dia com 15 limões, então o primeiro dia um limão, 2, e depois tu faz em ordem decrescente. Pra mim foi uma maravilha. Só que eu dei a sugestão para outros amigos e colegas professores ou profissionais de educação que já deu úlcera, deu um monte de problema. Então, o meu organismo já é saudável. E eu assim como o café tem pessoas que se viciam no café, eu tenho aquele vício saudável de tomar antes do ciclismo, de atividade, de manhã antes de trabalhar. 2 a 4 limões espremido com água, temperatura ambiente e a água morna por cima, assim, eu tomo em jejum aquele copão. E aí eu vou pro trabalho assim. Isso pra mim. É o organismo dela. Aí porque deu certo pra mim, foi ótimo. A pergunta minha irmã, tá? Quantos limões eu boto? Gente, tá? Dentro da naturopatia, a gente tem a parte que a gente estuda os minerais. Então, o nosso corpo, ele precisa de pequenas quantidades. Por que será que se a gente estudar a couve, por exemplo, tu vai ver que a quantidade de cálcio que tem nela é tão baixa. Às vezes a gente olha, que coisa ridícula, tem 0,1. Mas dentro do nosso corpo, é o que o nosso corpo precisa. Deus, ele é equilibrado em tudo. Não, cuidado com os excessos. É natural, eu vou comer sempre. Né? E tem gente, por exemplo, adora comer banana. Eu falo que lá em casa tem uma macaquinha, né? A minha pequena. Se deixar 1 quilo de banana, uma penca, ela devora. Ela come demais. Só que daí a gente tem excesso de carboidrato, que a fruta tem também. Tem os ácidos, ela, né? Tem a parte da frutose, que é o açúcar. Então, não como açúcar, mas eu encho a cara de fruta. Também tem frutose. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu quando acordo, eu não tomo todos os dias a
Isso sim. Tem dias que eu percebo assim, hoje eu vou dar uma desintoxicada. O limão ele vai ajudar a equilibrar toda aquela história, limpar. Umas gotinhas de limão, porque, voltando a falar, a gente vai estudando que pequenas quantidades, para quem não está acostumado, já vai fazer uma grande diferença. Essa questão das frutas, sempre que eu concordei, se falava que a gente até pegava livros sobre as frutas ácidas e as frutas neutras, né, que não podiam misturar, as doces não podiam misturar. Mas parece que hoje tem uma outra conversa que pode, sei lá, mantém isso ainda. Mantém. Eu ainda não vi, né, algo também que ainda estão Porque eles fazem essas saladas de frutas e colocam exatamente. Mas se a gente for para o espírito de profecia, é interessante que Deus já falava sobre essas combinações. Que tem frutas com verduras que vai fermentar. Como é que eu sei quando fermentou? Produção de gases, né? Arrotos, estufa, sonolência, né? Então quando a gente começa a perceber, nossa, eu tô com o estômago, sabe, tô com dor de cabeça, porque cada corpo é um corpo. Nem todo mundo produz esse mesmo efeito de fermentação, né? Cada um vai representar de alguma forma diferenciada. Mas sim, é bom haver o cuidado e a separação do uso. E assim, falando de fruta, né? As pessoas adoram tomar suco. Recomenda suco ou a fruta? É a fruta, né? A fruta. O que não combina, coisas que não combinam, a gente, Sim. a gente pode estar fazendo. A gente isso, pode né? falar, por exemplo, sal e açúcar. Combina? Não. São extremos, né? Fruta ácida e doce são extremos. Vou pegar o limão e vou comer uma manga, entendeu? Então, por aí a gente já vai vendo o que combina, o que não combina. Mas o nosso objetivo, eu acho que a Carol vai falar bem agora. Eu tô poupando um pouco ela, gente. Deixa eu falar, tadinha. Isso foi fruto, na verdade, da falta de água. Foi bem feito. Ó. Pois é, eles não sabem. Degustação. Se alimentou, Pode pregar um. e esqueceu um pouco da água. Carol foi doar sangue hoje de manhã. Como é de costume, volta e meia ela, né? Só que ela acabou não tomando água suficiente hoje. Pode pegar o. E aí ela deu uma queda Vai de vir mais pressão, depois. desmaiou, então ela ainda está em processo. Mas a gente queria falar e frisar com vocês a questão das substituições, ok? Então a gente estava falando antes lá a respeito do uso da carne, que a gente sabe o mal que tem. E eu não quero que você saia hoje daqui e diga, amanhã eu não como mais carne. Não quero. É o que tu quer, Carol? Não. Porque a gente sabe que não funciona. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Deus nos deu um cérebro, ó, supimpa. O que acontece? Quando a gente tem uma rotina, não importa se é de trabalho, de estudo, não importa. Tem uma rotina, tá? O teu corpo já entendeu. Às vezes até mais que a gente. E aí você tem essa rotina alimentar, onde está assim acostumada a comer carne. E a pessoa ouve a mensagem de saúde, que Deus não quer que coma, ela radicalmente muda. Diz, não vou comer mais carne. E no dia seguinte, pá, para de comer. Não deu nada. No segundo dia não come, não deu nada. No terceiro, deu uma fraqueza. No quarto, deu uma dor de cabeça. No quinto, deu um problema no estômago. E vai indo, chega no final do mês, a pessoa está internada. É sério. Eu já ouvi muitas pessoas falando muito mal, sobre a questão da reforma de saúde, dizendo que não vem de Deus, porque ela foi para o hospital, porque ela ficou doente. O que a pessoa comia? Comia arroz, feijão e mais carboidrato ainda do que o normal, né? Quando não comia só a soja e aquela texturizada, sabe? Aquela que come seca, tu hidrata, aquela coisa. A soja texturizada. Não é só de soja que vive o homem. Nem só de soja vive o homem, né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente precisa, e aí eu ia falar do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele entende. Quando ele dá essa virada muito radical, todo mundo para. E diz, opa, a Xana tá ficando louca. O que houve no prato dela? Ela tá comendo carne. Chega no outro dia, eles olham os neurônios. De novo, a Xana tá louca? Então vamos dar uma reviravolta no corpo dela para acordar. E aí a gente começa a ter uma série de coisas. Dor de cabeça, dor no estômago. Cada um vai representar de uma forma. A falta da carne. Porque às vezes não houve a substituição de maneira correta. Então o que a gente faz? Né? O cérebro ele manda parar e manda voltar o processo. Ele vai sempre te puxar para trás. Por isso que tem gente que diz, já não consigo mudar. Eu acabo voltando.
de pouquinho em pouquinho. O evangelho não foi assim? Ou você em 1 hora aprendeu toda a Bíblia? Não. Até hoje eu estou aprendendo, a gente vai passar a eternidade, muito bem. Então é a mesma coisa para alimentação. Então eu já entendi, ok, eu preciso diminuir a carne. Então você vai diminuir primeiro a quantidade que você come. Ah, eu como um bifão, sei lá, 200 gramas, não faço ideia, 300. Diminui. No dia seguinte mantém essa proporção diminuída. E se você come em 2 refeições, porque tem gente que almoça e janta, você vai começar a tirar de uma delas. E aí você vai indo, né? Na semana você vai tirar de um dia, depois, hoje eu não vou comer carne, né? São Paulo faz a segunda sem carne. Então, assim, é um processo. Até que daí você vai gradativamente crescendo e o seu corpo não vai perceber. Tendo em vista que a gente precisa fazer a substituição correta. Carol, como que eu tiro a carne? O que eu boto no lugar da carne? Mais simples do que a gente pode pensar. Porque a gente pode começar a pensar sobre o que é a carne. A carne é um pedaço de um animal que um dia foi lá e comeu o cereal e a leguminosa, o arroz integral e o feijão, que tem partes da proteína já ali. Então ele comeu e o corpo dele metabolizou e mandou para o músculo e a gente foi lá e comeu o músculo. Então as fontes estão lá. Um dia ele pegou também. Nós, né? Ou não, porque muitos ainda são hormônios e ração, né? Então... Na verdade, o que a gente só cumprir. O que o animal faz? Ele come ali o pasto e vira proteína e tu acaba comendo uma proteína em segunda mão. O texto diz bem claro, segunda mão. Como hoje a gente sabe que o animal não come mais proteína, é ração, tu tá comendo uma ração de segunda mão. E ainda nem é mais a proteína. Eu vou falar depois da vitamina B12, tá? Da proteína essa que a gente fala. Mas claro, se a vaquinha do campo, vamos imaginar então, né, um campo, como meus tios tinham lá fora, uma vaquinha, tudo lindo. Então, a gente pode buscar direto da fonte. Ainda hoje de manhã eu estava lendo sobre isso, a Ellen White fala sobre a vaquinha, né, que a gente está comendo em segunda mão. E ela falou que melhor seria se a gente fosse buscar a primeira mão. E o que seria? Eu vou explicar para vocês. A proteína, ela é como se fosse um colarzinho de pérolas. Imaginem aí na cabeça de vocês. Um colarzinho de pérolas e cada pérolazinha ela é um aminoácido. Então a proteína ela existem hoje 20 tipos de aminoácidos. 20 pérolazinhas, vamos supor, de cores diferentes. 20 tipos. Então, dentro das leguminosas, que a gente lembra que é o feijão, os grãos, as castanhas também tem, chia, linhaça também tem um pouco, o gergelim, eles têm, semente de girassol também, eles têm uma parte desses aminoácidos. Vamos supor que tenham aminoácidos verdes, amarelos e laranjas. Lá dentro dos cereais, arroz integral, a batata doce, os cereais integrais, a batata doce é um tubérculo. É um amiláceo. Os cereais são o milho, a aveia, a quinoa, o arroz integral. Eles vão ter o resto das cores desse colar. Esse cara aqui, ele vem dentro daquele outro verde, você sabia disso? Sim, né? Não, eu pergunto porque realmente tem pessoas que não acham sério, acham que eram 2 tipos. Não. Leite de coco, então. O coco ele é rico em uma gordura boa. Então ela vai ser um pouco diferente, por exemplo, do azeite de oliva. Mas também vai fazer bem. Então esse é um dos leites, diria que mais próximo em teor de gordura, só que dessa vez boa, do que o próprio leite de vaca. Claro que o leite de vaca ele vai ter gorduras específicas para o bezerrinho, mas o leite de coco vai ter gorduras boas para o nosso cérebro, principalmente, viu? E como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente faz? O primeiro, comprei o coco, o que eu faço com ele agora? Olha, porque da maneira tua ou da maneira Carol? Porque eu toco no chão. Não, gente, da maneira chão. Não, mas não sejam assim, tá? A gente pode assar ele ou colocar na boca do fogão pra dar uma... Detalhe que antes disso... Pura tirar. Ó, tem água dentro, tá? Delícia! Não bota fora essa água. Aqui em cima, ó, vocês viram que tem parece já prontinho? Deus é maravilhoso, gente. Já tá aqui sinalizado pra gente, ó. Ele desenhou, disse aqui, ó, embalagem, como abrir a embalagem. Então você vem aqui, os meninos vão se virar pra fazer. Você precisa furar, tá? Pode, lá em casa eu uso um saca-rolha.
Não tomo vinho, mas já achei uma utilidade pro saca-rolha, pra furar. Então eu vou ali, faço o furinho, às vezes eu boto um canudinho e me dou o luxo, né, de tomar. Mas senão a gente vira no copo mesmo ali, tá? Tira a água. Por quê? Porque se eu botar ele fechado dentro do forno, o que vai acontecer com a água dentro? Derrata e derrete. Vai ferver e corre o risco de estourar. Bota no forno, né? Forno 180 graus, ali, forno começo. Micro-ondas, não me pergunte, eu não sou fã de micro-ondas. Raramente eu uso, raramente, tenho lá em casa, mas tudo vai no forno. Tanto forninho elétrico quanto forno de fogão, não tem problema. Quando eu sei que tá pronto, quando ele rachar, ele vai dar uma trincadinha, pode desligar. Questão, vai de forno para forno, tamanho também, né? 15 minutos, às vezes 20 minutos ali. E aí depois, tá pronto. Cuida para tirar, porque ele vai estar quente. Bota uma luva, deixa esfriar primeiro. Importante falar que, né, o apressado se queima. Depois sim, você vai abrir o coco e aí você vai tirar pedaços dele, vai cortar. Vai pôr no liquidificador com uma aguinha morna para quente. Se o seu for de vidro, pode botar água quente. Então bota ali. Por que uma aguinha de morna para quente? Porque ele é rico em... Quem prestou atenção no que a Carol falou? Gordura. E agora no inverno, gente, vocês vão ver. Quando passar o dedo, quando esfriar o liquidificador, vocês vão ver a gordura que fica. Para não perder essa gordurinha, água quente. Aí ele vai e fica centradinho ali junto no leite. Homens, é com vocês. Eu posso mostrar minha experiência? Furem, Que a gente abre? tirem a água. Vai pra fazer? Desculpa. Quando a gente pega uma faca grande, né? E Sim. bate ela, não com o lado da lâmina, né? Tá. O outro. Ao redor do coco, na parte do meio. O coco seco ou o coco verde? Ou esse é coco aí. líquido, tá. Vai cortando, cuida pra mirar sempre na No metade. mesmo lugar. Ele abre Inteirinho. inteirinho, fica em duas partes. Pode usar para artesanato. Ó, fica a dica. Sempre a gente aprende, viram? Mas nem com todos os cocos dá Sim, certo. e Eu deixa já eu fiz falar uma coisa. Eu fiz o leite de coco assim. Já comprei ele aberto, tá? Sem passar pelo forno. Não é a mesma coisa. Não sei explicar. Eu não gostei. Porque eu senti que ele não soltou a gordura. Diferente desse que tu assa, ele não sei, né? Talvez um químico poderia explicar o que acontece. Mas ele solta bem mais a gordura quando ele passa pelo forno. Ele ativa, não sei dizer. Você vai ver, vai fazer. E sem contar com a benção 2, que vem do uso do coco. O coco, gente, a gordura dele, ele é um ótimo hidratante corporal. Sabia disso? A nossa pele é o maior órgão que tem. E a gente enche de caca, né? Ou mulherada que gosta de tacar porcaria na pele, é nós, né? Tudo o nosso corpo absorve. E aí você vai ver a quantidade de chumbo que tem ali, parabeno e um monte de caca. Sendo que agora a minha filha menor, ela nasceu, ela desenvolveu lá uma dermatite alérgica. Então só tinha uma pomada lá e assim, vai virando, vai ressecando, vai virando uma crosta que vai ficando mais saliente se não passar e vai virando uma coisa feia, vai aumentando, né? É uma dermatite alérgica. Então a gente todo dia pomadinha. E claro, o caso dela também é do sistema nervoso, para ver quanto que é importante a gente cuidar dos nossos nervos, né? Então se há algum estresse, alguma coisa que incomoda ela, já vai brotando, eu já sei, ela não tá bem, preciso conversar. Vem terapia com a mamãe, né? Vamos sentar, vim de arrazoemos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que desde que eu comecei a descobrir o óleo de coco, eu tenho passado. E tem passado. Simples assim. Né? Nada de gordurinha. A versão a gordurinhas, né? Nata do coco. Amei. Muito obrigada. Fala aqui. Nata do coco. Um coco faz quantos litros de leite? Boa pergunta. Em torno assim, ó, tu pode escolher se tu quer ele mais concentrado ou mais fino, mais leve. Então, eu normalmente uso eu olho no olhômetro, né? Pego o liquidificador, coloco todo o coco picadinho ali e depois coloco o dobro de água. E bate bem. Água morninha. Isso para um leite concentrado, leite de Carol. Leite de Xana dá uns 3 litros, isso daí que ela falou. Tudo vai do paladar, né? Então, que nem eu volto a falar, a quantidade, a gente às vezes quer exagerar, né? Eu vou fazer ele bem concentrado. Ele vai ter as mesmas propriedades
propriedades daquele outro coco. Ele vai continuar, né? É só por questão de aproveitamento. Das receitas que vai fazer para substituir depois, se quiser um gosto mais marcante, se não quiser. Você vai desenvolvendo isso na prática depois. Vai ver que é super tranquilo. Tá, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu nunca fiz isso, não sei. Não vai ficar um coco, não vai ficar Justamente. Muito bem. Vamos chegar nessa parte da receita agora, bem lembrado. Muito bem lembrado. Depois que tu bateu tudo, tu vai pegar pode ser um pedaço de pano, assim, fraldinha, uma fraldinha, de prato. ou às vezes do voal, um pedaço de voal, assim. Eu gostei de recortar ele num tamanho grandão assim e passar um elástico, né, por ele para que seja feita uma bandeirinha. Ou um simples pano, tu coloca num recipiente, coloca todo o leite que tu bateu ali, depois tu vai juntar e vai espremer, e a gente também consegue, inclusive, ordenhar só de leite de coco, porque tu vai espremendo ele. A vaca nunca ordenhei, meu pai não deixava, só ele que fazia. Mas tu vai apertando ele vai se separando, né, os resíduos. E, inclusive, esse resíduo, ele dá um ótimo coco ralado, porque ele já vai estar tão pequenininho que vai ficar em espécie de raladinho, assim. Dá pra usar direto. Que nem assim, esse coco, pra quem tava no início, né, como a gente acumulava resíduo, né? Que daí tu vai fazer o mesmo com a soja, tu espreme, fica o resíduo da soja. Vai fazer leite de coco? Fica o resíduo do leite de coco. Vai fazer leite de amendoim? Fica, de castanhas, tudo vai ficar no resíduo. Uma hora a gente se olhou e disse, Carol, o que tu tá fazendo com os resíduos? Eu não sei mais onde enfiar tanto resíduo. Porque daí vai ficando, né? E aí tu tem que... congelava pra não perder. Exato. Aí falei, já sei o que eu vou fazer. Daí falei pra Carol, sabe o que eu tô fazendo com o resíduo do coco? Eu boto no forno e dou uma tostadinha. Porque ele dura muito mais, ele conserva. E o gosto continua a mesma coisa. Mas assim, quantos dias dura? É uma pergunta tão difícil de responder, porque quando a gente faz... Não dura muito. Não dura muito. Mas ele não dura mesmo. Lembra que, né, o que é depressão? Gente, é um conjunto de situações. O que desenvolve uma pessoa para ela ficar em depressão. O holístico, grava essa palavra, nós somos um todo. Então não adianta eu cuidar, né, da minha parte mental. Vou lá no psiquiatra, converso com ele, digo, tô com pensamento suicida, tô nervosa, tô irritada, ele vai olhar, tô vomitando, tá bom. Toma, vai pra casa e toma o remedinho. Aí a pessoa vai pra casa, toma o remédio, que leva 4 dias ou mais, dependendo do corpo, para começar a fazer um efeito de fato e desencadear todo o restante. E a pessoa às vezes acha que simplesmente tomando a medicação, ela vai... Ok, o corpo ele vai dar um estímulo, porque às vezes também é falta de componentes químicos no cérebro. O remédio ele vai te ajudar sim. Eu não estou dizendo que não é para tomar remédio. Estou dizendo que é para ir lá no psiquiatra conversar, equilibrar. Mas não adianta apenas fazer isso, e às vezes fazem isso por toda uma vida. E não muda o resto, que estimula essa depressão. A pessoa não faz um exercício, a pessoa tem uma péssima alimentação, está faltando nutrientes. Lembrem disso, o coco, toda a gordura, ela vai para os nossos neurônios. É alimento para os neurônios. E a gente precisa dessa gordura boa. A gente precisa do abacate, a gente precisa do amendoim. Não tem dinheiro para comprar noz nem castanha, mas tem para comprar um amendoim. Faz um leite de amendoim. Compra um coquinho, faz 2 vezes por semana um leite de coco. A gente não precisa, e vamos quebrar mais uma ideia. A gente não precisa de leite todo dia, né? A gente não precisa tomar leite de coco todo dia, nem leite de amendoim, leite. Vamos parar com essa ideia do leite. Porque isso é da história do leitinho da vaca, né? Que a gente vem desde bebezinho lá que tem que tomar. Bebês, o único alimento deles é o leite materno. Ponto. Cresceu, vamos lá. Papinha, frutinha, comidinha. Nada de todo dia a mesma coisa. E tem muito vegetariano que está se tornando vegetariano, que todo dia é a mesma coisa, né? Ai, descobriu o leite de amendoim. Todo dia a criatura toma leite de amendoim. Aí chega um dia lá, ai gente, eu tô enjoada, não posso nem ver amendoim. Também, todo dia amendoim. Aí descobre que o brócolis tem proteína. É brócolis no café da manhã, no almoço, na janta, é no bolinho de brócolis, é brócolis frito, brócolis assim. Fala, irmão. Aquela gordura que vocês disseram que é a nata do coco. A nata do coco. Do coco.
gordura, se tirar ela, dá pra fazer frituras com elas e coisa ou não? O coco, quando a gente vai pôr ele na alimentação, na comida, né, ele tem um gosto muito marcante. Mesmo o óleo, para comprar aquele óleozinho, né, ele deixa um gosto marcante. Quando que eu uso esse coco? In natura. Por exemplo, meu de jejum. Eu vou lá, agora no inverno, por exemplo, eu tenho um abacateiro em casa, né, pego raspas do abacate, pego meio abacate ali, boto uma granolinha, boto um melado, eu adoro melado. Boto sucrilhos de milho, que é um cereal, e aí eu vou botando os grãozinhos que eu tenho em casa. E nessa hora, eu pego uma colher de óleo de coco e boto junto. Posso botar com leite vegetal, como por exemplo leite de coco, leite de amendoim, ou posso simplesmente comer puro, misturado, porque o abacate vai virar um creme, né, um cremão bonito, ou eu posso sim colocar água, só para dar uma amolecida, não vai ficar horrível. Uma irmã chamou isso de Babilônia, num acampamento que eu fui. Aprendi com ela, disse, deixa eu comer Babilônia. Digo, Jesus, longe de mim, Babilônia, o que é isso, né? Ela disse, não, é granola, eu falei, tu botar água. Eu falei, Senhor, meu paladar, água na granola. Eu falei, não, irmã, nunca comi. Prova aqui que tu vai adorar. Eu falei, vamos lá, experiência, né? Gente, as minhas crianças comem e adoram. É muito estranho, realmente, tu ver a pessoa com um prato de granola e do bebedouro e botando água, né? Mas é muito bom. É muito bom. Bom para quem está habituado, aspas, né? Mas então, a questão da gordura, eu tentei fazer uma vez, tipo um risotinho, né? Que a gente costuma fazer às vezes com grão de bico, para dar aquele creme. E aí eu botei um pouquinho, gente, sério, foi muito pouco. Foi uma colherinha de chá da gordurinha do coco. Pensa que a comida ficou assim, eu pensei que eu estava comendo coco puro. E é muito forte. E aí eu vi, para quem está começando, a gente tem que cuidar com os baques que dá. Se o teu paladar se habituar, dá para usar. Segue, vai. Mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer. Mas é só pelos paladares em si. Porque a nossa língua, assim como todos os tecidos, tem um tempo de vida, né? A célula nasce, todo dia a gente faz novas células dentro do nosso corpo e um dia ela acaba morrendo, tanto que a gente se esfrega bastante no banho para ela sair e ir embora. E as células da língua também são assim. Então é muito interessante o seguinte, a nossa célula da língua ela tem uma vida de 40 dias. Quanto? 40 dias. Quanto? 40 dias. 40 dias. Você gravou essa informação. Gente, esse número é novo pra vocês. Vocês já viram esse número na Bíblia? Sim, Vocês já viram? Ah, tá. Que susto que eu vi agora, né? Gente, será que ninguém viu na Bíblia agora? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 dias. Quanto tempo Jesus foi pra lá? 40 dias. Continua. Fica a dica. 40 dias, então ela vai morrer e vai vir uma célula nova. Só que o detalhe é que essa célula nova, ela vai vir sem nenhuma informação. Por quê? A célula velha, ela já estava acostumada com a tua comida. Tu ia lá, comia tudo que tu gosta, enfim, no teu dia a dia, e ela gravou aqueles sabores. Ela entendeu, a Xana gosta disso, daquilo outro. Quando vem uma nova, ela não está sabendo de nada. Então, o que tu for comer a partir dali, dessa nova vida que surgiu ali, né, nova célula, ele vai gravar como aquilo que tu gosta. Então, se a gente manter a nossa alimentação e mudando aos poucos, de 40 em 40, o único detalhe que a gente nunca sabe, teria que ir no laboratório e ver, né? Todo dia analisar a língua. Não trocou ainda. A gente não sabe qual é o dia, assim, conforme o nosso calendário, né, que dia que é. Mas se tu for mantendo alguns hábitos depois de 40 dias ou menos, porque pode ser que tu pegue bem ela no início, ela já vai trocar o teu... E claro, tu vai né, começar a gostar daquilo e deixar de gostar do resto. Tudo ao mesmo tempo, tipo assim, hoje eu dormi, amanhã eu acordei tudo renovado. Tudo junto? Não, por isso que é um processo, entende? Por que a gente vai trocando gradativamente? Porque daqui a pouco foi uma daqui, uma lá de trás, uma outra. Elas não é tudo junto simultâneo, assim como no corpo inteiro. E aí fica aquilo que a gente falou lá dentro. Neurogênese. Tua alimentação vai afetar na produção de novos neurônios, que não acontecem com essa naturalidade que acontece nas células da língua, que é um processo nato já. Ela vai mudando, né? Os neurônios não. Ele vai mudando se você tiver um estilo de vida e uma alimentação diferenciada.
Tá, mas o açúcar mascavo, de merara, tu pode usar? Foi o jeito que o homem deu um jeito de botar açúcar. Que é açúcar. A gente tem que tirar da nossa mente que, mas isso é natural, eu vou usar então. A gente pode usar sim em substituição, mas não por uma vida inteira. A gente não precisa de açúcar se a gente começar a comer frutas que são doces. Gente, detalhe sobre açúcar. O que o carboidrato faz no corpo, Carol? O que ele vira? Ele vira depois açúcar. Vocês entenderam por que a gente não precisa? O carboidrato metabolizado vai virar glicose. Aí pensa, eu vou lá, isso lindo e maravilhoso que vocês comeram, que pode ser botado um patezinho, né? Pode ser colocado com pasta de amendoim, que já fica a dica. A gente tem que ter carboidrato, proteína, lipídio, né? Vitaminas, sais minerais. Tem carboidrato. O que eu posso botar de lipídio? Pasta de amendoim. O amendoim ele já vai ser rico em proteína e em lipídio. Exatamente, já tem os dois, pronto, fechou a refeição. Entende? Aí o que acontece? Eu preciso entender que esse carboidrato vai virar açúcar no meu corpo. Só que daí eu vou lá na outra refeição, vou pegar um leitinho de coco, é saudável. Agora eu não uso mais chocolate, não uso café, então eu vou botar um cacau 100%, dou uma misturada. Mas eu vou botar açúcar porque cacau não é doce. Vai açúcar. Mas aí eu já tenho o carboidrato que eu comi. Como é que eu equilibro isso no meu corpo? Né? Então a gente tem que entender, por isso que eu falei para vocês lá dentro. Hoje a gente, quando vai preparar o prato, a gente não olha e diz, vou fazer essa batata com essa outra massa, com esse arroz. O que eu tenho na geladeira? A gente não pensa assim. A gente pensa, ok, eu preciso de carboidrato, proteína, lipídio, sais minerais e vitaminas. Ok, onde eu encontro? A banana combina com esse batata? Dá pra comer com banana em vez de bater e coisa ou não fica legal? Combina. Porque eu gosto muito de banana. Combina. Banana é uma fruta muito versátil. Abacate também, muito bom. Enfim. Voltando a falar dos aminoácidos, eu acho. Então, a gente consegue uma parte daqueles aminoácidos das leguminosas, feijões, grãos, e a outra parte dos cereais. Então, a gente come junto e a gente pode variar, gente, durante o dia. Eu conheço um rapaz, pelo Instagram conheci, que ele começou a colocar as proteínas numa refeição e os carboidratos em outra. Não é o mais recomendado, mas é uma forma que ele achou também de fazer no dia a dia dele. Por quê? Ele vai pegar um pouco de uma e um pouco de outra. Então a gente coloca no nosso prato, se a gente for montar, a gente pega e divide ele assim, no meio, e numa parte a gente vai colocar a salada, que vão nos dar micronutrientes, sais minerais, cálcio, ferro, manganês. E na outra parte, de baixo, a gente divide em duas. Carboidrato, para lá, um cereal ou a batata. É bom que a gente não misture, porque uma vai acabar impedindo o corpo de absorver os nutrientes da outra. E do outro lado, as proteínas, os feijões, enfim. Então, essa proteína ela vai ajudar na estrutura do corpo, estrutura da célula e do músculo. Aqueles que quando a gente força bastante o músculo, seja na academia ou algum outro exercício, o músculo ele sofre pequenos rompimentos, só que são benéficos, tá? Porque depois do treino, depois daquele esforço bem grande, a gente vai lá, come proteínas, repõe aquelas proteínas e a proteína ela vai fazer tipo uma pontezinha. Tava rompido o músculo, ela vai lá e faz uma pontezinha ali entre o músculo. E por isso que o músculo, inclusive, vai aumentando, vai se tornando visível, né? Enfim, com o passar do tempo. Tá, mas a batata doce, então, quando vai comer, não precisa comer o arroz integral. Junto, de repente, com uma leguminosa e um micronutriente, e depois na outra o arroz. Mas as duas juntas, daí, acaba pesando um pouco mais, né? Vocês conseguiram fazer foto daquele slide que falava dos carboidratos? Vocês fizeram, porque aquilo é importante vocês saberem qual é o grupo dos carboidratos, quem são, né? Então, alguém tem dúvidas sobre quais são os carboidratos? Vocês querem que a gente repasse de novo essa informação? O que é uma proteína? Onde que eu posso encontrar? Eu queria saber da vitamina B12 que você falou. Isso, né? eu vou falar agora dela. Isso, falando da vitamina B12, né? Há uma série de estudos hoje, artigos científicos falando da questão da vitamina B12. A vitamina B12, eu não encontro ela pronta. Por exemplo, eu vou comer a carne de gado porque ela está pronta.
Isso é um mito. O gado, quando ele come o pasto, ele processa e ao processar isso, ele produz a vitamina B12. E aí nós, seres preguiçosos, porque nós não comemos vegetais que deveria ser comido, então a gente não tem essas bactérias que deveríamos ter, a gente vai lá no bichinho, pega a carne dele e come, porque já está pronto, já foi sintetizada. Então o que eles estão descobrindo? Que o fato da gente mexer, por exemplo, na terra, lidar com a terra, tá? O contato com a terra, e olha que interessante, o que Deus falou para Adão fazer no jardim, né? Lidar com a terra, cuidar do jardim. Quando a gente lida, se lidar com a terra, o nosso corpo ele também já vai absorvendo os nutrientes que tem na terra. Mas o que forma a vitamina B12 de fato é quando a gente começa a ter bactérias produtivas no nosso intestino, porque ela é absorvida no intestino. Lembra que eu comentei no ponto que o nosso segundo cérebro é o intestino? Porque não só a vitamina B12 é processada no intestino, existem vários outros minerais que no início são absorvidos ali no intestino. Ou seja, se eu não tomo água, se eu não vou ao banheiro no mínimo 2 vezes por dia... Não se limpando muito. Pois é, detalhe, né? Mas se a gente não vai no banheiro e não coloca para fora o que comeu durante aquele dia, a gente está intoxicando o nosso organismo todo. Porque essa toxina, gente, ela precisa sair. E eu falo isso como um ponto que eu acho muito importante. Tem pessoas que não falam, que tem vergonha, tem coisas que tem que ser dito. O médico ele chega e ele fala. Dentro da naturopatia a gente chega e a gente fala bem as claras. Eu era uma pessoa que passava no mínimo 4 dias sem ir ao banheiro. Super normal pra mim. Pra mim era super normal. Nossa, não tenho vontade, eu não vou. 4 dias depois, 5. Deu vontade, agora eu vou. Sofrimento sem medida. Nossa, fui parar no coloproctologista, remédios, queria operar, um monte de coisa. Eu falei, não vou. Até que eu entendi. Não é apenas a questão do uso da água. Porque o nosso intestino, ele precisa de água e ele precisa de fibras. E as fibras, tem gente que fala, vou comer farelo de aveia, vou comer aveia. Não é só isso, gente. Porque a gente tem que entender o conjunto. Eu preciso ter verde, eu preciso ter coisa crua. Brócolis, começa a jogar uma água quente no brócolis e come o brócolis. Deu, tá pronto. Assim, simples assim. Quando eu começo a comer esse conjunto todo, o meu intestino começa a entender que, tá começando a cair verdinho. Vamos começar. E tem as bactérias automaticamente ali. Eles vão começando a trabalhar e ali vai se processar, vai se formar a vitamina B12. Por isso que hoje tem vários estudos e está explodindo isso. É uma área que a gente está começando a estudar e a adentrar a fundo sobre os probióticos, alimentos para o intestino. A gente precisa cuidar do nosso intestino. É preciso ter fermentados, probióticos próprios, tá? Não estou falando de fermentação de uma combinação de alimentos, não é isso. Então a gente precisa cuidar disso para conseguir ter uma boa absorção, para conseguir desenvolver. O ser humano ele perdeu isso quando começou a comer carne. Ele perdeu isso, mas ele pode voltar a ter. Lembra da epigenética? Se eu começar através do meu estilo de vida e vai entrar o uso da água, o exercício físico, todo esse conjunto para o qual Deus nos criou. A gente é que está fora do padrão. Que Deus falou, gente, aqui ó, vou ensinar vocês o corpo de vocês. 8 remedinhos só. Vocês vão dormir, vocês vão tomar sol, vocês vão beber bastante água. E não é 3 litros por dia, nem 2 litros. Cada corpo tem. Se eu tomar 3 litros, eu morro afogada. Se eu tomar 2, eu morro afogada. Porque a minha estrutura, a minha quantidade não me permite 2 litros. Eu tomo 1.300 e estou satisfeita. Uma criança, tu vai dizer para ela tomar 2 litros de água? Absurdo. Cada um, existe cálculo. Não sei fazer. Entra na internet lá, que tem até as calculadoras e pesquisa. Tá tudo na mão hoje em dia, tudo muito fácil. Tá? Então a gente precisa sim desses 8 remédios, entendê-los e começar, como a gente falou, a praticá-lo aos poucos. Alguém acho que queria fazer uma pergunta antes? Não? Ali, é que nem os sucos com sementes germinadas, que se chama suco vivo, né?
Sim, sim. Isso são muito importantes, né? Tá, no caso, você tá falando de pegar uma fruta, botar água. Deixar a semente germinar. Isso aqui é de depois batata colocar doce. couve, bater, né? Fazer Batata doce. primeiro. Batata doce. Isso é muito bom para quebrar o de jejum. Isso é bom. Mais marronzinho. Porque justamente tu já deixou de molho, ele tá riquíssimo ali, né? E tem várias sementes que dá para deixar de molho para tomar. A semente da linhaça, a chia e por aí vai. Sim, a questão é entender quando tomar, né? Por exemplo, assim, o que eu falo para vocês que vocês podem começar a fazer. Eu não sei se vocês jantam à noite. Era uma prática comum que eu tinha de jantar, né? 1 hora depois, 2 e dormir, bem tranquilo. Quase morria no dia seguinte. Eu já acordava mal, cansada, de se sentar, calorão, aquela coisa. Até que eu entendi, quer morrer? Janta de noite e vai dormir. Quer morrer? Quer ter uma arteriosclerose, nome difícil, né? Diabetes, tantas outras. Janta de noite e vai dormir. De noite, gente, começou a anoitecer, não é mais horário de comer. Você sabia disso? À noite, nosso corpo já tem um suporte de glicose feito por Deus. Olha que fantástico isso. Que é natural pra gente não comer nada. Quando a gente começa a comer, a gente coloca mais um monte de glicose ali e o risco de diabetes aumenta muito. Viram só? Por isso que Ellen White, inspirada por Deus, disse: é melhor 2 refeições do que 3. E aí hoje já tem estudos falando do jejum intermitente, dos benefícios e tudo mais. Se você quer viver mais e quer ter clareza mental e energia quando você acorda de manhã, não janta de noite. E aí eu lembro de uma coisa importante que, para que ninguém se assuste, né, ao ouvir isso, acaba às vezes soando de uma forma estranha. Mas a gente entende isso e começa a ficar um pouco mais aliviado quando a gente entende das calorias que a gente precisa por dia. Então, de acordo com a nossa altura, de acordo com o nosso peso, a nossa atividade física durante o dia, a gente tem uma quantidade que o nutricionista calcula de calorias diárias de acordo com cada indivíduo. Então, a gente tem, vamos supor aí, 2.000 calorias para uma pessoa, determinado pote, enfim. Aí parte dessas calorias ela vai gastar com carboidrato, parte vai gastar com as proteínas, que também tem calorias. Então a proporção são várias contas, tá? A gente faz normalmente nutricionista. Às vezes só para vocês entenderem, vocês não vão precisar sair calculando, tá? Só para vocês só entenderem o todo. Ele faz muitas contas para chegar até lá. Mas a gente tem um X de calorias que a gente precisa comer no dia. Então, se a gente dividir essas calorias em 2 e fazer 2 refeições mais calóricas, a gente bota um pouco mais de amendoim, faz um leite de repente um pouquinho mais calórico nessas 2 refeições e ela já vai ser suficiente. Já vai nutrir o suficiente o teu corpo. Eu acho mais difícil eu não comer nada, porque eu sou muito ansiosa. Tá? E eu acho mais difícil eu não comer à noite do que eu comer carne. Eu já larguei o café, já larguei questão de disser para não comer, eu já larguei. E a carne eu acredito que vai ser fácil também. Mas o não comer à noite, devido à minha ansiedade, eu vou ter mais dificuldade. Então eu queria uma dica, eu não vou conseguir chegar. A intenção é minha, é boa, mas eu não vou conseguir. Então eu acho interessante, e eu sempre trabalho isso, inclusive nos atendimentos que eu faço domiciliar. Eu sempre trabalho com PNL. Já ouviram falar? Programação Neurolinguística. A nossa mente, ela tem a sua linguagem. Por isso que se a gente for ler Mente, Caráter e Personalidade, tanto volume 1 ou volume 2, Deus fala pra gente cuidar com a nossa mente. A alimentação aqui é uma da ajuda, né, que a gente tem para lidar com a nossa mente. Mas a gente precisa direcionar. E aí vem Provérbios que nos fala: cuida com o que tu pensa, que a tua vida é dirigida para isso. Então, a primeira coisa que a gente deve, como cristão, tirar do vocabulário é: eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá. A negatividade. Eu não estou falando de misticismo, por favor, me entendam, tá? Ai, é o poder da palavra. Sim, a palavra tem poder. Tanto que Deus falou e as coisas aconteceram. Tanto que na Bíblia também fala com o poder da língua, que é um mal incontrolável, indomável, né?
que a boca que abençoa não pode amaldiçoar. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Comecem onde vocês querem chegar. Qual é o objetivo de vocês? Não é para mim que vocês têm que falar, é para você. A maior dica de estrada, de caminho, de chegada é aonde eu quero, o que eu quero da minha vida. Quero me tornar uma vegetariana estrita? Ok, eu quero ser uma vegetariana estrita. O que Deus me fala, é para lá que eu vou. Ah, mas hoje eu janto. Ah, mas não importa, é para lá que eu vou. Então eu vou direcionar a minha visão para lá. E eu vou dizer, eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus, Ele não dá o fardo mais pesado do que você possa carregar. Hoje, e aí eu falo específico para você, você diz, é um desafio para mim, mas não é impossível. E eu te digo que se essas palavras começarem a fazer parte do teu vocabulário e de todos que estão aqui, questão de pouco tempo, de determinação, você vai alcançar o objetivo. Porque para mim era algo difícil. O meu esposo achava impossível ficar sem comer carne. Dava tremedeira, sem feijão, não vou conseguir. E gente, comia pra caramba. Carne era... E não é que, um pedacinho de carne. Não. Era um espeto inteiro pra eles. Eu também sou assim. Meus filhos são assim. Não sei, eu não como carne. Aí eu pergunto, hoje ele come carne? Não na minha frente, aí deles. Né? Mas hoje Chegou ele come. ele. Chegou, diz aí. Olha, Chegou o outro lá falando. Come carne. E dá tremedeira? Nada. Inteligente e todos concordamos num item que é o principal do jejum, que é a coisa que mais tira a ansiedade por comida. Isso é unânime entre nós lá. Aquela ansiedade, uma vontade de comer que tu não se aguenta, que nem ela mesmo disse assim, o problema da ansiedade, o comer um pouquinho não passa, mas quando tu para totalmente uma refeição, principalmente a da janta, primeiro a ansiedade vai no pico, e depois ela vai estabilizando, e daí tu é que não quer comer. Exatamente. Interessante que você está falando sobre a questão do jejum, né? O jejum, ele mexe não só com o nosso físico, ele mexe com o nosso espiritual, ele mexe com o nosso emocional, e a ansiedade, na verdade, a questão não é ansiosa por comida. Não, eu não tenho fome. Sim. Eu como para passar o tempo. Exatamente. Eu morei fora do país um tempo, longe da minha família, e foi ali que eu comecei a engordar. Eu comi, mas era porcaria mesmo. Eu comia sorvete, eu dormia com chocolate. Por ansiedade também? De ansiedade. Mas eu acordava toda cheia de chocolate e ansiedade? dormia com chocolate. Mas entendeu o motivo da ansiedade? Sim. A Eu distância, a solidão, aquela coisa. Hoje você está longe da família? Eu moro sozinha, né? Eu tenho minha família, mas eu moro sozinha. Então eu acho que é isso. Eu não como por fome. Enquanto eu não vier o sono, eu tenho que comer. E tem pessoas que têm uma vida desregrada, né? Tem o problema da ansiedade, mas tem gente, aí tem vários grupos, né? Mas tem pessoas que não querem tratar. Porque sabem que, se eu for no psicólogo e eu mexer nisso, eu vou me curar. E, gente, eu tenho pacientes que não querem se curar. Tem gente que tem depressão que eu vejo que chega um ponto que tá bem, o corpo tá bem, mas precisa tratar a emoção. E aí eu digo, gente, eu não sou psicóloga, eu sou naturopata. Parte do corpo, parte dali da estrutura, ok, a gente trata, né, doença, mas a parte emocional, você tem que ir no especialista. É ele que vai fazer. E daqui a pouco, dependendo da parte física, eu também caminho para o médico. Diz, não, você faz um exame, verifica a quantidade que tá, porque daí a gente vê a maneira natural. Só que tem pessoas que não querem. Então, se você já entendeu, ok, eu tenho ansiedade, sabe o motivo, tem que ver, porque tem alguma raiz que ainda tá ali, né? A alimentação, o jejum realmente, conversa com Deus, que o espiritual vai entrar aqui, conversa com Deus, faz um propósito com Ele, de cura, que Deus, Ele quer curar, Ele mesmo falou isso, né? Vem a mim que eu quero curar vocês. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza, à medida que tu passar por esse estágio do jejum, ele tem vários picos, né? Chega a hora do desespero, e quando tu passa por isso, é libertador. Tu não sente fome. Aí sim, a tua mente respira, a leveza, sabe? Chega na hora da refeição, não sei se eu vou comer agora, será que eu pulo também? E assim a gente vai indo, porque o corpo ele vai sentindo, né? A gente não se preocupa,
A gente tem reserva suficiente dentro da gente para respeitar e passar por um jejum. A gente pode lembrar também que se a pessoa for fazer a última refeição, se ela quiser ter as 3 refeições, de repente ela não passe ali de umas 6, 7 da Fazer bem noite. cedo, né? Ou pelo menos 3 horas antes de tu ir realmente dormir. Exatamente. E muito dormir bem cedo, lembrado. então Isso. vai chegando mais perto da tarde do que da noite a janta. Você pode começar, então, a fazer uma janta mais leve. Por exemplo, uma sopa. Ai, a sopa é leve. Ela contém bastante nutrientes, mas a digestão acaba sendo rápida. É isso que eu tô querendo dizer. Ou comer uma torradinha, que a torrada também, pão torrado. Gente, pão integral, né? Não preciso nem entrar. Cacetinho não é pão. Já vamos tirar isso da cabeça. Frutas, né, verduras. Pega uma cenourinha, corta em tirinha, come uma cenourinha, um brocolinho. A brócolis é tudo coisa de criança, né? Lá em casa, eu tô falando, tô lembrando das crianças, né? Brocolinho, cenourinha. E vai lembrar também que é melhor ainda que a sopa a gente consiga bater de repente no liquidificador quando cozidinho e fazer mais um estilo caldo, um creme, para que o corpo consiga metabolizar tudo aquilo em um estado só. Porque às vezes, quando eu era pequena também a mãe fazia assim aquela sopa com uns pedação, tinha que ser um pedação. Via o legume, né? Brócolis. Acaba que o corpo entende como um alimento sólido e um líquido, então seria como se tu estivesse tomando água junto com a refeição. Então a gente pode cuidar de, se puder, bater no liquidificador ou cortar ele bem, bem pequenininho, assim, quase sumindo. Seria bem melhor. E até porque a questão de tu tomar e de tu comer são 2 coisas diferentes. Então o corpo ele vai entender o líquido de uma forma, ele vai absorver mais rápido. Então quando a gente tem aquela gripe, assim, quando era menor, a avó chegava e dava um chazinho. Por que não será um brócolis? Por que não uma laranja toda em vez do chá da casca, alguma coisa assim? Porque absorve mais rápido o líquido, né? Tá, mas daí eu almoço do meio-dia, aí eu posso comer fruta à tarde, depois de noite eu não como nada. Bem lembrado. Aí depois do meio-dia, vamos pegar... Depois eu chego com fome, se tu não comer nada à tarde, de noite, tudo não tá. Por isso que é importante o que a Carol falou sobre a questão de quão nutritivo está sendo o alimento que eu estou comendo, né? A refeição completa. Que realmente, entre as refeições, qual é a orientação de Deus? É eu não comer nada, é eu tomar água. Justamente para quando eu chegar na próxima refeição, eu preciso ter fome. Preciso ter o apetite. Se por acaso a senhora for fazer a terceira refeição, vamos lembrar do que a gente aprendeu. O almoço, 2 horas depois, já vai tomando água. Meia hora antes da próxima refeição, para de tomar água. Eu coloquei, fica uma dica, coloquei até no meu celular, para não esquecer, porque na correria, tu olha, nem tem um relógio, né? Quando tu vê, já vai estar com sede, daí tu pensa, vou almoçar daqui a pouco e tu se perde. Nem coloca no relógio para despertar. Aí, para a terceira refeição, a senhora faz a refeição das frutas daí. De repente, coloca as frutas, daí combina direitinho, né? Coloca, por exemplo, as frutas, vamos classificar então, né? As ácidas, o que vai ser com um pH baixo daí, limão pode ser usado na comida, é uma fruta ácida, o abacaxi, a laranja, a bergamota, né? Tem até vamos lembrar, o morango também é considerado uma fruta ácida. Essas frutas ácidas é bom que comam só entre elas, separado, por exemplo, da semiácida. A semiácida, ela vai ter um pouco da acidez também, mas ela já vai ter mais carboidrato. E o carboidrato normalmente a gente relaciona com doce, entre aspas, porque ele vai ser amido, ele vai ter... no fundo ele tem um saborzinho doce. Isso a química explica, tá? Esse barulhinho de abertura do corpo. Mas daí então, uma noite tu inverte só ácido, na outra noite só que é... Isso, durante a semana é o melhor período pra gente variar. Um dia, se tu quiser comer só um brócolis com uma cenoura, tu come só um brócolis com uma cenoura. Porque no outro dia tu vai ter um outro dia de vida pra te comer diferente. Aí tu vai poder comer, por exemplo, a couve e uma beterraba de salada. E tu pode variar durante a semana toda. Então a gente tá fazendo leite lá pra trazer prontinho pra vocês provar. E daí depois a gente encerra. Combinado? Coco assado. Bati com o martelo pra quebrar aqui, ó. Daí
Aí agora a gente vai tirando os pedaços aí, ó. Vamos botar no liquidificador. Vamos botar água e preparar ele. É bom deixar esfriar. Daí batemos com o martelo aqui, ó, pra quebrar. Aí despedaça ele um pouco assim, ó. E aí vai sair agora o leite de coco. Aí forma o leite de coco. E aqui tá fazendo mais agora com Isso. qual? E aqui é a batata doce. Antes foi com aipim e agora com batata doce. Ali tem uma prontinha já. Como é que ficou? Aí já... Você colocou uma gota de óleo e botou sal ali. A gente coloca um fio de óleo, tá? Aí coloca sal. A gente colocou sal ao gosto, mas se quiser botar outro tempero, alguma coisa que goste, também fica à vontade. Perfeito. Meio coco aí dá 1 litro de água de leite mais ou menos. De tanto que eu fico sentada aqui, tem essa aqui. Aí, ó. Ah, que show. Isso aí dá pra fazer bolo, né? Coisa com esse negócio. Ah, sim. Aproveita. Ralado. Gente, cogumelo é riquíssimo em muitas coisas, inclusive nos sais minerais que a gente precisa. Uma bandeja dá para 2 refeições lá em casa para 4 pessoas. Pronto. Então assim a gente já vai conseguindo variar a nossa alimentação. E aí tem outros, isso é um tipo, é o cogumelo Paris, o branquinho. Né? Mas eu posso, por exemplo, comprar o Porto Belo, que é o mais caro, é R$11,90. Que dá... a gente não pode molhar, se tu molha ele absorve toda a água. Pica ele e joga ali com cebolinha e tudo, faz conforme quer, só para dar um gostinho, uma refogadinha. Tá prontíssimo, né? Ah, não, é porque esses grãos, os grãos eles têm o fitato. Então por isso que a gente deixa de molho, que é um ácido que vai afetar no estômago e outras coisas lá. Então a gente deixa de molho para conseguir eliminar um pouco dele e, claro, o processo de cozimento termina de eliminar e se torna digestivo pra gente. O arroz e feijão ainda é uma combinação que se pode comer? Sim, é a combinação mais conhecida, isso. É uma combinação saudável. Ou lentilha, arroz integral. Que daí substitui põe mais algum incremento de uma salada ou... A gente tem que tirar um pouco da ideia que é tradicional nossa, é cultural, que já vem de pai para filho. Feijão, arroz, massa, batata, né? Carne. Então, é bem gaúcho. Então a gente tem que entender, eu não preciso comer arroz todo dia, eu não preciso comer feijão todo dia. Então hoje eu posso pegar uma batata doce e fazer ela assadinha no forno, com temperinho, bota um pouquinho de alecrim, ai gente, maravilhoso. Corta em tirinha, bota no forno, fica maravilhoso. Tem batata doce, ok, vou fazer um bifezinho, porque daí tem muita aquela questão da comida seca. Tem gente, não gosta de comida seca, gosta de comida caldeada. Cada um se conhece, né? Então bota a batatinha, fez a batata, eu não vou fazer o grão de bico, eu quero ele mais molhadinho. Então dá uma cozinhada nele, ou pega ao invés de fazer o bife, o que eu faço também? Eu jogo tudo dentro da panela e vou mexendo e faço um creme. Fica uma delícia para comer com a batata. E aí eu já tenho as saladas. Eu gosto de abacate, que é neutro, corto abacate, boto ali para ter um quentinho. No dia seguinte eu posso pegar uma massa. Sim, uma massinha integral. Né? Posso fazer um molho, ou de legumes ali, posso botar o grão de bico, estrogonofe de grão de bico, várias coisas. Então é assim que a gente vai. No outro dia eu já mudo, né? Eu posso comer um arroz integral. Então a gente vai conhecendo e vai mudando os grãos. Xana, tu, como é vegetariana, tu não faz nenhum tipo de suplementação de aminoácidos? Nada? Não. Eu sei que a suplementação, ela vem a partir do momento de uma avaliação de um profissional. Então, às vezes, a pessoa está debilitada por algum outro problema. Aí, se ela não consegue, de uma forma fisiológica, ingerir esse alimento, o profissional, ele suplementa esse alimento, né? Sim. Que ele vai ser absorvido de uma forma melhor. Às vezes, a cápsula tendo a mesma vitamina D, por exemplo, existe em cápsula. Só que a mesma cápsula que tu vai ingerir, ela não vai ser absorvida pelo corpo, vai
vai passar. A gente sabe que nós temos os aminoácidos essenciais, Exato. triptofano e tal, que não tem nos vegetais, não tem quantidade. E os vegetais têm mesmo taxa de absorção, né? Sim, por isso que a gente vai ter que se conhecendo e vendo. Claro, os médicos estão aí porque Deus colocou, né? É um ótimo complemento. Mas o triptofano, por exemplo, a banana e o coco é rico em triptofano. Agora, né? A questão da comida. Eu quero falar uma coisa muito importante. Já ouvi no curso, principalmente ouvi dos meus professores nutricionistas formados e pós-graduados, de tomar água gelada. E aí a gente entra num detalhe muito importante. Vai ter alguns médicos, existem médicos que não conhecem essa mensagem, a gente precisa ser compreensível em relação a isso. Então, quando eu ouvi os meus professores dizendo café, água gelada, e eu ouvi aquilo e pensei só um pouquinho, mas Deus me falou diferente, mas o cara entende, e aí a gente vai ficar em dúvida. Então aí eu aprendi uma lição muito importante, tenho aprendido várias, né, recém nos meus 21 anos, mas aprendi uma lição muito importante que primeiro eu fui lá, orei e falei, Deus, o senhor colocou médicos também no mundo, só que ele falou uma coisa diferente da sua, então eu vou preferir isso e só me protege daí que eu faço daqui e assim a gente vai indo. Eu aprender a escolher sempre o melhor, aquilo que tu for aprendendo, que nem a palavra, né? A própria palavra, o próprio evangelho que a gente vai conhecendo, vai colocando em prática, a gente pode fazer isso aos poucos também com a alimentação. E mesmo que o médico vá falar alguma coisa, a gente respeita e diz ok, pode deixar mas com certeza Deus sabe mais que ele, né? Claro. Isso só pode ser um testemunho também, ao contrário, a pessoa, ela viria vegetariana e comprava no médico. Mas uma carência. Exatamente. Por isso que é importante estudar bem e conhecer. Porque lembra, a parte do vídeo que eu coloquei hoje de manhã, contando o testemunho do Gabriel, se vocês puderem, busquem no YouTube e assistam na íntegra. Porque ele fala, ele teve a revelação direta de Satanás, e Satanás disse pra ele que hoje, no mundo, tá? Espalhado ao redor do mundo, tem agentes de Satanás específico para cada área. Ele diz que nos laboratórios tem agentes de Satanás, próprios anjos demoníacos personificados humanos trabalhando para destruir a raça humana. É dali que saem remédios, é dali que saem bactérias específicas. Isso é em todas as áreas, na área do cinema, e ele vai citando coisas muito importantes para a gente acordar, para a gente entender. Então, isso que o irmão falou é muito pontual. A gente tem que cuidar porque tudo é para ser para a glória de Deus, né? Não vim aqui falar tudo isso para vocês para querer me engrandecer, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. A gente tem muito que aprender, é uma estrada. E a gente vai passar a eternidade entendendo essa máquina, porque o nosso corpo é maravilhoso. É maravilhoso, os processos, né, internos dele. Então a gente precisa se conhecer, é importante no médico, fazer uma avaliação, saber como é que eu tô, como é que tá minha vitamina B12, como é que tá minha vitamina D, né? E começar sim a dar os primeiros passos no exercício físico, aumentar a quantidade de água, dormir, mudar a alimentação e o resto, irmãos, Deus vai se encarregar de fazer. Porque a honra e a glória, se for realmente para Ele, Ele vai dar um jeito de fazer e nos proteger, como Ele fez com Daniel, né? Lá no meio de toda aquela confusão, aquela mesa farta, Daniel se manteve e Deus foi com ele. Certamente Ele vai fazer com a gente também. Eu aprendi a fazer patê com os legumes que a gente tem, por exemplo, cenoura vira um ótimo patê. Quando tu cozinha ela, né, coloca um tempero, coloca ela cozidinha no liquidificador, algum tempero. Se tu quiser um fiozinho de óleo, porque a gordura acaba dando um sabor sim, mas a gente não precisa exagerar, né? E bate no liquidificador. É isso. Minha filha de 11 anos já sabe fazer isso. Vai lá e a couve-flor funciona também, vira um estilo de maionese. Consegue pegar a berinjela, tá? Crava o garfo na berinjela, que ela, pra ela não explodir também. Eu gosto de botar direto na chama do fogão e vou dando uma tostadinha nela. Tipo um churrasquinho de berinjela, tá? Aí ela vai murchando, né? Vai chegar um ponto que vai começar a cozer por dentro, vai querer soltar o líquido. E aí depois a gente abre, ela raspa. E eu consigo misturar com uma pasta chamada de tahine, que é feita do gergelim, né? Tipo um óleo, creme do gergelim lá. Mistura, bota temperinho. Também é uma receita árabe, né? Uma pasta árabe riquíssima em tudo. Dá pra passar no pão, dá pra comer com salada e
super nutritivo. É o tal do baba ganoush. O tal do baba ganoush, né? Então tudo é nome. Assim como a guacamole, que foi que quem estava aqui na igreja almoçou hoje, abacate com cebola crua, tomate cru, um pouquinho de sal, limãozinho espremido e tempero, que tu quiser botar ali, tá feito. E é excelente para comer com tudo, inclusive com pão. Imagina tu